Bem-vindo ao nono e último episódio da terceira temporada do podcast do Atelier. Eu sou a Eloisa. Eu sou o Fernando. E hoje vamos falar sobre as estratégias de marketing que utilizamos para angariar os primeiros clientes do Photobond. Fica por aí. E nós podemos dizer que uma das coisas que foi muito importante para nós encontrarmos os primeiros clientes para o Photobond foi a nossa estratégia de comunicação nas redes sociais, não é? Queres falar um pouco sobre isso? Sim, é verdade. Foi mesmo muito importante. As primeiras coisas que nós fizemos para dar a conhecer o Photobond foi começar a publicar nas redes sociais, especificamente Facebook e Instagram. Mas lembro-me que na altura estávamos em 2018, 19 já, sim, 19. Era no Facebook que havia muitos grupos de noivas, grupos de organização de casamento, inspiracional, etc. E eu identifiquei como sendo uma boa estratégia entrar nesses grupos e começar ali a publicar paletas de cores, vestidos de noiva e depois, obviamente, fazendo também ali alguns posts mais comerciais sobre o Photobond. E foi muito interessante porque aquela experiência de estar nessas redes e de estar nos grupos permitiu-me perceber quais é que eram as principais questões que as noivas tinham, porque tipicamente são as noivas que estão presentes nesses grupos, e de que forma é que nós poderíamos criar conteúdo que fosse ao encontro daquilo que são as suas dificuldades e depois no meio do conteúdo fazer também posts comerciais. Portanto foi uma estratégia muito interessante. E essa estratégia também trouxe mais visibilidade, não somente para o Photobond relativamente aos clientes, mas também a potenciais parceiros, porque foi de estar a publicar nas redes sociais que nós conseguimos chamar a atenção de uma pessoa que faz a organização de um evento para casamento, ou seja, de um evento em que reúnem vários fornecedores para mostrar aquilo que conseguem fazer e, através desse evento, venderem os seus serviços, e essa pessoa acabou por nos contactar e acabou por nos lançar também um desafio. Lembras-te disso? Lembro-me, ela lançou-nos o desafio de ter a primeira versão do Photobond pronta no dia do evento, que, se não me engano, foi dia 16 de novembro de 2019. E foi isso que nós fizemos, não é? Nós trabalhámos, acho que faltava um mês, trabalhámos aquele mês, dia e noite quase, para ter o MVP do Photobond pronto, e chegámos ao dia e tínhamos. E aquilo que eu posso dizer é que foi uma experiência muito interessante ver a reação das pessoas, principalmente porque isso permitiu-nos perceber o que é que as pessoas estavam à procura e se elas estavam ou não dispostas a pagar o valor que nós precisávamos que elas pagassem para o negócio ser viável ou não. Exatamente. Sim, isso foi no fundo o tira-teimas. Quando nós tínhamos o MVP na mão dos nossos potenciais clientes é que nós percebíamos qual é que era realmente a disponibilidade para pagar, porque aconteceu muitas vezes das pessoas ouvirem a ideia e realmente acharem que era muito giro, mas quando era o momento de assumirem um compromisso connosco e de terem o Photobond no seu evento, já não avançavam com tanta facilidade porque não identificavam como sendo uma prioridade, ou porque as pessoas gastam muito dinheiro nos casamentos. A verdade é que aqui em Portugal as pessoas têm esse hábito de gastar muito dinheiro a fazer festas e a comprar vestidos XPTO e roupas XPTO, e depois mais um gasto no casamento era complicado, não era? Sim, eu acho que normalmente os casamentos já têm, a maior parte do budget vai para a parte do espaço e da comida. Depois tu tens a roupa dos noivos, também costuma levar uma boa fatia. A fotografia já está ali mais ou menos em linha com a roupa dos noivos, diria eu. E depois tu tens a parte da animação, em que alguns noivos valorizam mais, outros nem tanto. E aí inclui-se a parte do DJ, inclui-se outro tipo de atividades que agora existe muito. E depois lá no fim, não é? Vem aquela coisa dos extras. Exato. E o Photobond enquadrava-se um pouco como um extra, não é? Porque uma das coisas que nós percebemos é, nós estávamos a resolver um problema que nós sabíamos que os noivos iam ter, mas eles não sabiam, a não ser que já fosse o segundo, ou terceiro ou quarto casamento, e também, ao não saberem, também não iam se calhar valorizar tanto, não é? E aquilo que nós pensámos depois foi, ok, se calhar isto não é uma dor dos noivos, não é? Se calhar a dor dos noivos é não ter as fotos todas juntas, mas depois também
acabou por ser interessante nós percebermos que existiam os noivos, que era quem nós queríamos que comprasse a solução. Depois tu tinhas os convidados, que era quem mais ia beneficiar, mas no fundo nos eventos, nos casamentos, o convidado já é quem mais beneficia, não é? Sem dúvida. E depois tu tens os fotógrafos que iam, nós achávamos, beneficiar, mas depois nós acabámos por ver que os fotógrafos que dependiam da venda das fotografias para conseguir lucrar nos eventos acabavam por não beneficiar muito com o Photobond, não é? Exatamente. E pronto, e aquilo que nós também identificámos quando fomos fazer essa exposição e fomos falar com mais potenciais clientes é que era o serviço de fotografia que ajudava a vender o Photobond e não o Photobond a vender o serviço de fotografia. Exatamente. Eu lembro-me, o nosso primeiro cliente, a dor que ele tinha era: eu vou casar daqui a, acho que era 15 dias. Acho que era menos até. Sim. Era dentro de 2 semanas e não tenho um fotógrafo. E essencialmente a dor que ele tinha era: eu quero um fotógrafo no meu casamento daqui com qualidade. Sim, daqui a 2 semanas. E foi assim que nós angariámos esse primeiro cliente e resolvemos e entregámos um fotógrafo e entregámos depois também os álbuns e tudo mais, e o cliente ficou super satisfeito, mas de facto não era tanta a aplicação que estava a vender, era o facto de estarmos a resolver a questão dele precisar de um fotógrafo em tão pouco tempo. Exatamente. Por acaso é engraçado, porque nós passámos um bocado por isso. Antes de nós termos decidido que íamos ficar com o fotógrafo da Quinta, ou que era parceiro da Quinta, nós já tínhamos outro fotógrafo alinhavado para trabalhar no nosso casamento. Só quando chegámos para fechar negócio, ele disse que a nossa data final já estava fechada e que ele já não conseguia participar. E então acabámos por recorrer ao outro fotógrafo, porque era o que estava disponível e que já estava a trabalhar com a Quinta. Portanto, realmente, penso que na altura, se existisse o Photobond e não fôssemos nós, provavelmente também íamos tentar pedir ajuda para encontrarmos um fotógrafo que fosse alinhado com aquilo que nós queríamos no nosso casamento. Exatamente. Portanto, foi uma realização muito interessante, mas nós continuámos a trabalhar na solução. Nós depois fomos ainda a outras feiras, fomos a uma feira no Norte e uma aqui em Lisboa também, e depois acabámos por perceber também que havia muito interesse de que ideia tão gira, mas... No fundo, aquilo que eu sentia era: se o Photobond fosse uma adição grátis ao casamento, muitos noivos estariam dispostos a ter o Photobond, nem que fosse só para as fotografias dos convidados, porque permitia centralizar tudo e depois toda a gente encontrar as suas mais facilmente. Mas a parte dos fotógrafos ia ser um bocado mais difícil, mesmo que fosse grátis. Não é? Porque aquilo que nós percebemos da parte dos fotógrafos que faziam a venda das fotografias é que, e acho que nós já falámos sobre isto, é que a venda das fotografias nos casamentos é um pouco um comportamento de massas. E se a pessoa estiver a comprar no telemóvel e as outras pessoas não estão a ver, elas não vão lembrar-se de comprar. Exatamente. E, no fundo, o fotógrafo vai começar a vender menos fotografias nos casamentos. E isso ia prejudicar a margem de lucro, e quem ia ter de pagar essa diferença ia ter que ser os noivos. Portanto, ia encarecer o serviço. Ia encarecer o serviço. Existem fotógrafos que não vendem fotografias, entregam as fotos todas aos noivos e depois eles, se quiserem, que imprimam. Mas esses também não tinham interesse em ter a aplicação porque não fazia muita diferença, não é? Sim. E no fundo, acho que houve aqui um desencontro entre... No fundo, não é um desencontro, é um desalinhamento entre as expectativas dos vários intervenientes. Não é? Exatamente. E ainda voltando às estratégias de marketing, eu não sei se te lembras, mas na altura nós também colaborámos com um influencer. Lembras-te disso? Sim. Na altura nós colaborámos com o Tiago Ramos. Nós perguntámos se ele tinha interesse em fazer um vídeo sobre o Photobond. Claro que foi um spot publicitário. E aquilo que nós percebemos foi que o nosso público, no fundo, nós queríamos validar uma coisa, não é? Que é: será que as pessoas que estão em idade de casar e que têm interesse em tecnologia teriam interesse no Photobond? E aquilo que nós percebemos é que é uma coisa que passa assim um bocado ao lado, até porque quem tem interesse em tecnologia arranja outra solução. É um grupo no Facebook, ou uma conversa no WhatsApp, ou uma pasta no Drive, uma coisa qualquer, e acaba por safar a situação dessa forma, não é?
Sim, sem dúvida, mas eu lembro-me que esta estratégia resultou muito bem no que diz respeito a meter pessoas no nosso funil, site, ou seja, as pessoas chegarem ao site, pedirem mais informações, porque quem seguia e quem segue o Tiago são pessoas que estão interessadas em novas tecnologias e em estar... Como é que eu ia te explicar? São os early adopters. São os early adopters. E de facto eles tinham interesse, mas a nossa proposta de valor não estava alinhada com aquilo que eles estavam disponíveis para pagar. Portanto, acabou por ser muito bom. Acho que é uma estratégia que vale a pena explorar e que, se tu fores um freelancer que trabalha com um determinado nicho, com determinadas pessoas, e tu identificares que existem influencers que trabalham com esse nicho também, faz sentido se calhar chegares até eles, seja através de uma parceria, seja através de pagar um spot publicitário, o que for. O marketing de influência continua a ter muito peso e de facto connosco resultou. O problema não foi o trabalho que o Tiago fez, porque ele fez um excelente trabalho, o problema foi realmente o desencontro entre aquilo que nós queríamos vender e aquilo que o mercado estava disposto a adquirir e aquilo que o mercado identificava como sendo um problema. Exatamente. Eu até ia agora deixar mais uma sugestão para quem tem um freelance na área artística, seja gráfica, seja, por exemplo, sonora, não é? Musical. Uma forma de tu conseguires fazer publicidade mais ou menos gratuita, não é 100% gratuita porque vai depender do teu tempo, tu podes criar, por exemplo, um som ou uma intro para um youtuber ou para algum influencer que tu sigas e que tenha uma boa audiência, crias essa intro completamente grátis e depois envias. E sem ser solicitado. Ou seja, tu crias a intro, envias e dizes, olha, sigo o teu canal, ou sigo o teu conteúdo, gosto imenso e não sei o quê, e criei esta intro. Se quiseres podes usar, só peço que menciones, ou seja, adiciones à atribuição, os créditos, e digas que fui eu que fiz. E se tu de repente apareceres nos créditos de todos os vídeos de um influencer que está em crescimento, alguém que ouça aquela intro e vá ver aos créditos quem é que fez, vai-te encontrar e tu vais conseguir encontrar também mais clientes a partir daí. Exatamente. No fundo isso é marketing gratuito, não é? Porque tu não tens de pagar para aparecer. O teu pagamento é o serviço, basicamente. Exatamente. É tu criares o conteúdo, enviares à pessoa e ela, obviamente, referenciar-te sempre como sendo autor do conteúdo e cresceres juntamente com ela. Portanto, é uma forma... É no fundo uma parceria, se formos a pensar bem, isso acontece imenso com as marcas juntam-se para crescerem juntas. Exatamente. Então é uma forma de tanto tu como o criador de conteúdo, o influencer, terem aqui mais visibilidade. Porque se o criador de conteúdo tiver um som, um jingle diferente, isso vai fazer com que ele também seja mais identificável, vai também trabalhar para a sua marca pessoal ser mais identificável. Sim, é mais exclusivo, não é? É mais exclusivo. Portanto, é win-win. Sim, no fundo tu estás aqui, cada um, ou seja, não existe uma troca de dinheiro, mas existe uma troca de valor, em que o influencer que já tem audiência está-te a dar o valor de tu apareceres à audiência dele, isso paga-se, e tu estás a dar o privilégio de utilizar a tua criação, como jingle ou o que seja, para tornar-se um canal mais exclusivo, mais diferenciado dos outros canais ou dos outros influencers. E isso também se paga. Ou seja, no fundo é uma troca de valor em que os dois acabam por ganhar. Exatamente. E é também uma excelente estratégia de marketing. Mas pronto, estava tudo a correr relativamente bem. Nós já estávamos a pensar em formas de pivotar a nossa ideia de negócio. Nós íamos gamificar, não é? Íamos gamificar, sim. Já tínhamos uma série de ideias para alinhar isto com aquilo que o mercado queria. Mas, repara bem, nós estávamos no final de 2019. Início de 2020. O famoso 2020. O famoso ano que aconteceu, mas não aconteceu. Aliás, aqueles três, não é? 20, 21 e 22 foram assim anos um bocado... ninguém sabe muito bem o que aconteceu. E foi, obviamente, teve um grande impacto no Photobond, porque quer dizer, era um produto, um software as a service para eventos, especificamente casamentos, mas que também poderia ser utilizado em outras ocasiões, e de repente estávamos todos fechados em casa. Estávamos todos sem poder ir a casamentos. Eu lembro-me que aquilo foi um drama, porque imensas noivas já tinham tudo alinhavado e de repente tiveram que
ou diminuir o número de convidados, ou fazer mesmo um casamento em que era só ela e o noivo e o oficial, não é? A pessoa que estaria a fazer o casamento. E inclusive havia outro problema, que era mesmo quando os casamentos voltaram, não só tinham lotações mais limitadas, como as pessoas tinham de usar máscara. Pois. E uma das features do Photobond era o reconhecimento facial, e as máscaras, digamos que não ajudam o algoritmo de reconhecimento facial a reconhecer as caras e a diferenciá-las, não é? Exatamente, então foi logo ali 3 ou 4 hits à nossa ideia de negócio e tivemos que pensar em outras estratégias. Mas isso faz parte. Se formos a pensar bem, todas as pessoas que criaram algo, seja um software, seja um serviço, seja outro tipo de produto, tipicamente elas passam por situações um bocado desafiantes que fazem com que ela tenha que sair um bocado da caixa e tenha que pensar em outras alternativas. E eu sinto que para nós, 2020, ou seja, a pandemia, na verdade a Covid-19, foi um desses momentos em que nós tivemos que ser mesmo muito criativos, tivemos que aceitar que neste momento, apesar de todo o esforço, de toda a dedicação que tínhamos colocado no Photobond, de todas as ideias que já tínhamos na nossa cabeça para pivotar e para alinhar com o mercado, que nós tínhamos que fazer uma pausa e que tínhamos que começar a pensar em formas criativas diferentes daquilo que nós tínhamos imaginado que seria o nosso ano 2020 e 2021 e 2022. Mas nós até podíamos falar sobre isso aqui agora, mas não vamos falar. Não, pois não? Não, senão ficávamos sem assunto para o próximo episódio. Para a próxima temporada. Exatamente. Exatamente. Portanto, se quiseres saber o que é que nós fizemos, como é que nós demos a volta a esta situação da pandemia com o Photobond e com a nossa empresa, que na altura depois acabou... já estou a falar muito... Tens que assistir a próxima temporada. Esta temporada chega hoje ao fim, mas teremos uma nova temporada e teremos todo o gosto em ter-te aí desse lado nas 9 semanas que vão explorar aquilo que nós fizemos e todas as lições que nós levámos desta grande pausa obrigatória que foi a Covid-19. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Fernando. Não, acho que está tudo dito, não é? A nossa história de 17 a 19 está aqui nesta terceira temporada do podcast do Atelier. Exatamente, nestes 9 episódios. Se gostaste ou se não gostaste, escreve aqui nos comentários deste podcast, seja no YouTube, seja no Spotify, onde quer que estejas a ouvir. Queremos ouvir a tua opinião, de que forma é que nós conseguimos ajudar, o que é que nós podemos melhorar na próxima temporada, porque o teu feedback é muito importante e nós queremos realmente agregar valor através do conteúdo que estamos a criar. Se tiveres alguma questão, ou se quiseres enviar a tua opinião, podes também enviar por e-mail para podcast@atelierdesoftware.pt e nós teremos todo o gosto em ler os teus e-mails, em perceber o teu ponto de vista e pronto, em conhecer também um bocadinho melhor. Exatamente. E se quiseres ver-nos nas outras redes em que nós partilhamos algum conteúdo diferente, podes ir a thegood.bio/atelier de software e tudo o que é o mais recente, o mais novo, vai lá estar. Exatamente, exatamente. Epá, já estou com saudades. Mas vamos ter que ficar por aqui. Yeah. Então, até à próxima temporada. Esperamos por ti novamente. Tchau! Tchau!